Wilson falou que a Viviança estava mal, estava se aguentar. A irmã também está se aguentar com a barriga. Não pode vir, acho que não daria um jeito para vir, né? Com a mota. Eu estou feliz por estar aqui com os irmãos. Nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Depois de ter estado no Balumuca, o nosso irmão Wilson havia falado comigo, mas eu havia sentido que fiquei muito tempo fora da girafa e não daria para continuar a jornada fora, né? Então havia declinado o convite. Também estou feliz por ver o Ismael, porque essa semana andei a pensar em ti. Andei a pensar em ti. Eu acredito que é por causa do texto, da atividade da ilha, de Timóteo, segundas de Timóteo. Então, mas acho que o pensamento em ti, onde foi lançada uma conversa, acabamos até com um crente. Eu queria trazer vários irmãos. Convidei o Gelson para vir, ele não sabe do tema. Mas também não é nada para ele, porque senão não era direcionado a ele, né? Agora me deu na cabeça recentemente começar a andar com irmãos mais novos. Eu confesso que antes não gostava muito dessa ideia. Convidam para ir pregar num sítio e leva irmãos, sentia que tipo, você quer levar uma plateia, né? Mas há algum tempo pensei que seria bom começar a andar com irmãos particularmente mais novos, para estimulá-los e apresentá-los a outros irmãos, para também os outros irmãos puderem perceber que existem muitos outros irmãos mais novos, mais devotos no Senhor. Então, foi assim que eu tinha levado o Muteba lá da outra vez e apresentei os meus irmãos lá. Mas dessa vez eu também pensei em agregar irmãs. Eu também acreditei por conta de um sermão que tive a partilhar com as irmãs, especificamente com as irmãs, e me deparei com várias mulheres na Bíblia, devotas. Então eu disse, vou levar a Esmeralda, vou levar a Silmara. Mas a Esmeralda está bem doente, ela está internada. Hoje até quando vínhamos, a irmã dela ligou a dizer que ela não consegue respirar e que estavam lhe pondo oxigênio. Tivemos lá ontem, não está muito bem, está com paludismo, foi tifoide avançada. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, eu acredito que ela vai se recuperar, mas está até esses momentos turbulentos. Então, eu acho que estava a conversar com o irmão nessa esteira. Então, eu estava a lhe dizer que para a atividade na ilha eu havia lido e relido várias vezes a segunda carta de Paulo. É um irmão novo, para casa é da tua área, Ismael. E ele me parece que tem se aplicado muito à palavra, mas tem receio de partilhar. E nós precisamos dos irmãos para partilharem, para nos auxiliarem, para nos chamarem à memória. E então ele comentava sobre as formas de interpretar e não sei quantos. Então eu lhe contei que para a atividade na ilha, como costuma ser comum, eu reli, ouvi Bíblia áudio de 2 de Timóteo, estudei, voltei a reestudar a história do livro, decidi fazer o contraste entre o velho Paulo e o jovem Timóteo. Então fiquei a partilhar com ele. Então depois tem lá a parte que Paulo fala a Timóteo, vem depressa. Depois ele fala, vem com Marcos, me é muito útil para o ministério. Foi aí que eu pensei no Ismael. Me é muito útil para o ministério. Tem lá um grupo de jovens, devia estar aqui. A Silmara não está nisso, né? Mas tem um grupo de jovens que decidiram cantarem, gravaram os louvores que andamos a cantar. E então estávamos a conversar, eu pensei, isso aqui é trabalho do Ismael. Eu contei, eu falei, mas o Ismael e o Gilson gravar? Não, aquilo não é gravar, aquilo não. Não, eles têm um programa no Mac, não, aquilo não é. O pessoal acha que aquilo não é gravar, eles estão a alugar instrumento e não sei quanto. Mas fico feliz por ver o Ismael e o meu contemporâneo também, o Calandula. Quase somos da mesma época de crença. Ismael é velha guarda, no tempo do mais velho Mário. Então, o meu ser mais daqui. Mas fico feliz por vos ver. E vamos ao assunto. Bem, amados irmãos, quando o Wilson me
me mandou os temas. Eu fiquei feliz porque percebi que era a oportunidade de vir para aqui, né? Eu por acaso estava a pensar esse mês correr menos, porque andei durante uma semana e percebi que a corrida que venho fazendo nesses um ano, né? Tinha me metido numa aventura de trabalho, Deus me tirou do poço. E então eu pensei, festa, agora vai ser andar, andar, andar. Então acho que o corpo apitou. Então não era a minha pretensão esse mês sair, mas fazer uma contenção. Mas quando o Wilson me ligou, eu vi que era o momento para vir. E eu gostei, confesso, do tema. Só que o segundo tema, eu depois estava a partilhar com duas irmãs lá em casa. O segundo tema, quando eu citei para elas ficaram a rir, porque conhecem um pouco da minha história. Eu também me pus a rir, achei que de facto é a oportunidade de poder não somente partilhar com os irmãos o texto, o texto sagrado, mas os irmãos vão poder ouvir alguém que na primeira pessoa, pela graça de Deus, viveu essas experiências. Então, eu vou estar a partilhar com os irmãos, não... É claro que nós não desprezamos e não ignoramos o facto de você não ter passado pela mesma experiência, no entanto, ter percebido pelas escrituras instruir. Não ignoramos isso e consideramos. Boa parte do conteúdo sobre relacionamento Paulo escreveu e não tinha um relacionamento. Nós não ignoramos isso. Mas nós também temos percebido que quando você prova, da mesma sorte que, como diz o texto, provai e vede. Quando você prova, você então é uma testemunha ocular. E é exatamente dessa forma que eu gostava que os irmãos pudessem perceber. Vai estar a partilhar com vocês, vosso irmão Adilson, que vem da Girafa. E não é PB, o crente que me chamou do presbítero. Não é PB, mas como uma testemunha ocular. O assunto sobre relacionamento tomou outra dimensão no nosso meio. Tomou outra dimensão no nosso meio. Eu, no Senhor, pela graça de Deus, podia vos falar, assim, irmãos, eu dividiria um Adilson que falou sobre relacionamento e falou bastante sobre relacionamento antes de casar e depois de casar. Os textos não mudaram. E eu, pessoalmente, acredito que a minha convicção não mudou, né? Mas o Senhor fez exatamente passar pelo caminho da experiência e a coisa agora, a teoria e a prática, elas se mesclaram. O assunto de relacionamento tomou outra dimensão porque, na minha perspectiva, olhando para as escrituras e para a realidade da nossa vida, existem duas decisões chaves na vida que a pessoa precisa tomar. A primeira delas tem que ver com crer no Senhor Jesus Cristo. Se uma pessoa não creu no Senhor Jesus Cristo, ela falhou. Ela falhou na sua existência, ela falhou no facto de ter nascido. Ela falhou. Tudo que ela tiver feito na terra perdeu valor, perdeu substância. O crer no Senhor Jesus Cristo não é apenas um ato de, vou colocar assim, meramente crer, é uma questão de vida ou morte, é de decisão sobre o destino pelo qual fomos feitos, amados irmãos. É exatamente isso. O crer no Senhor Jesus Cristo é a decisão, é a escolha sobre o destino para o qual fomos feitos. Nós fomos realmente feitos para sermos a semelhança do Filho de Deus. Esse é o propósito do Senhor Jesus. Esse é o propósito do nosso grande Deus e Pai. Falhar nisso, a pessoa falhou com tudo. E não é possível uma pessoa ser o que ela de fato devia ser. Não é possível, amados irmãos, não é possível uma pessoa ser o que ela devia ser se ela não tiver crido no Senhor Jesus Cristo. Não é possível. Uma vez eu tive a ouvir alguém da minha área. Na minha área tem uma formação que é considerada a mais difícil do mundo. Pouca gente aprova. Ela tem várias classes. E eu estava a ouvir alguém que é 5 vezes. Ele fez aquilo 5 vezes. E ele estava a dizer que por conta dele ter feito aquilo 5 vezes, ele não tinha como. Ele é muito bom. Então ele disse assim, todos que foram bons não puderam ser bons pais, bons tios, bons filhos. Ele estava a justificar que em algumas vezes quando ele teve que se aplicar para aquelas provas, ele teve que colocar a mulher de lado, os filhos de lado. Então não é possível. Ele disse, não... Ou seja, o que eu quero mostrar é, se você não decide, se você não crê em Cristo, vai ser difícil você ser realmente um bom profissional. Porque um bom profissional, por exemplo, ele também é alguém que tem uma família. Ele tem filho, ele tem irmãos, ele tem mãe.
Ele não pode ignorar a parte humana, a parte social. Então você fica desequilibrado. Mas se você é crente, você percebe que não, eu tenho que ser um bom trabalhador, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom cidadão. Portanto, se a pessoa não crê no Senhor Jesus Cristo, ela falha com tudo. Ela falha com tudo. A outra decisão muito importante na vida é em relação à pessoa com quem você vai ficar. Essa é de extrema, porque existe uma possibilidade muito grande de, mesmo estando em Cristo, você falhar. Isso é incrível, meus irmãos. Existe uma grande possibilidade de, mesmo estando em Cristo, você falhar naquilo para o qual Deus te chamou por conta da pessoa com quem você está. Temos muito disso na Bíblia, muito disso na Bíblia. Portanto, é uma decisão extremamente importante. Eu me dei conta dessa vez quando li Provérbios. 4 coisas me chamaram a atenção na minha última leitura de Provérbios. A questão da disciplina, a questão da educação das crianças, a questão do falar muito, que é algo que tem muito a ver comigo. E no final do livro, a questão da mulher. Provérbios 31 chamou-me novamente a atenção. E nós temos ali uma mulher. É uma mulher que decide dar conselhos para o seu filho, que é rei. É uma mulher. A própria mulher decide então dar 3 conselhos basicamente para o seu filho. O primeiro deles é em relação a não ser namorica. Não tem muitas mulheres, né? Se você levar as versões. O segundo é em relação a beber bebidas fortes. E o terceiro, ao tipo de mulher que o filho devia ter. E ela, como mulher, começa: mulher virtuosa, quem achará? Ela está a falar para um rei. O seu valor é os cedos das rubis. Portanto, essa senhora sabe que para o reinado do meu filho, para o meu filho que é rei, a mulher que vai estar ao lado dela pode determinar bastante o seu sucesso. E nós temos que admitir isso. Que nessa questão de relacionamento, os efeitos bons ou maus estão intrinsecamente ligados, né? À pessoa com quem nós vamos nos ligar. Portanto, o assunto tomou outra proporção. Hoje, no nosso meio, nós começamos a dar conta que o assunto relacionamento, ele foi além, ele foi além de só andar de mãos dadas, né? Eu costumava dizer assim para a Sônia, que andou com a Viveu ser minha afilhada. Quando foram me dizer: não, Adilson, nós queremos avançar para a apresentação, eu dizia: vocês querem casar? Casar não é como vocês fazem no Easy, andar de mãos dadas, né? Não é só isso. A vida, o relacionamento cristão não é apenas andar de mãos dadas. Existem muitos desafios. E essa é a realidade que nós estamos vindo a viver. Existem muitos desafios e você começa a notar que a família tomou outra proporção. Ontem, também estando lá na Esmeralda, veio a Júlia, do Paciência. Ela disse que o Paciência quer ter 10 filhos. Eu falei: minha irmã, eu tenho sido sincero com o senhor e com os irmãos, eu não estou preparado. Eu não estava preparado para os 2. Eu ainda me sinto que não estou preparado para os 3. Então, ela me olhou assim bem estranho, eu me sentei. Eu disse a ela: olha, nós passamos por algumas situações que seria muito fácil decidir se só tivessem eu e a Julieta. Mas por causa dos... Primeiro estava o Lemor no meio, foi muito complicado. Depois estava a Luiz, ficou muito mais complicado. Nós vamos acelerar, não se preocupem, mas eu acho que isso tudo vai nos ajudar a sermos contextuais, ao mesmo tempo bíblicos. Eu havia recebido 2 propostas de trabalho. E eu olhei para as 2, eu sou cristão e tenho consciência do que Deus me chamou para fazer no Senhor. Eu falei: não, eu vou nessa onde tem menos trabalho. É menos dinheiro, mas é menos trabalho. São 16 fábricas aqui, é um banco, mais de 40 agências. Não, eu não vou aqui, eu vou para aqui. Boa escolha. Fui, amados irmãos.
Quer dizer, aquilo foi... Porque na verdade o banco tem agências que são pequenas, tu não tem muita coisa, mas uma fábrica é muito grande. Portanto, uma única fábrica, podem ser 10 agências. Então aquilo foi terrível. Mas quando eu dei conta, pá, está mal, baby. Não, baby, não dá. Para nossa vida isso não dá. Como é que vamos fazer? Julieta tinha acabado de nascer, nós tínhamos acabado de fazer um crédito e metido uma placa. A casa tinha extensores, ela não podia ficar com o bebê em casa, teve que ir na minha sogra. Você tem que pagar o banco. Você tem que ter dinheiro para pagar o banco. Se você sair do trabalho, eu havia assinado que eu tenho uma casa, iriam receber a casa, iam me viver aonde? Ela estava na minha sogra. Como é que fica? Não dá. Tem que aguentar isso. Tem que aguentar isso. Chamei os irmãos, vamos sentar, olha. Estou nessa situação. Não vejo outra solução senão carregar isso. E claro, os irmãos ficaram tristes porque viram, Prada, o que é que se passa contigo? A situação é essa. Eu tive que pensar entre envolver a família em todo o contexto ou eu suportar tudo aquilo. Ou eu suporto sozinho ou envolvo a família nisso tudo. Então, qual era a solução? Eu suportar tudo aquilo. Você tem que pagar a dívida do banco, tem que acelerar a casa para trazer a família e pagar a dívida do banco e depois sair. Sentamos, baby. Os irmãos não têm noção, eu às vezes chegava tão cansado. Eu ligava, baby, tu havia aí vos ver, prepara a água, assim que eu tomar banho, traz a comida. Eu comia deitado e tão cansado. Estou a comer deitado, comi, baby, estou cansado, vou dormir. Houve um momento que eu cheguei e falei, Julieta, é assim, nessa fase preciso de duas coisas de ti. Primeiro, que você ore. Segundo, paciência. Exausto, era trabalhar, era viajar. Mas eu pensei assim, isso aqui, se esses miúdos não existissem, ficava assim, ficava assim. Minha mulher trabalha, vamos. Mas já não dava, complicou. O relacionamento tomou outra, ganhou outro nível, ganhou outro peso. Você está agora a lidar com vida, e era mais ou menos na fase da Covid. Você pensa, eu comecei a pensar, para esse seguro, até a minha mãe cobre, se ficar doente os miúdos porque abandonei o trabalho, a família vai me matar, vou aguentar. O senhor fez graça. Estou a falar isso para quê, amados irmãos? Para os irmãos, particularmente os mais novos, poderem perceber que o relacionamento vai além de duas pessoas andarem de mãos dadas. O relacionamento ganhou uma outra percepção entre nós no nosso meio, porque não são apenas duas pessoas que decidem entrar no relacionamento, envolve muito mais do que isso. Envolvem os irmãos, envolvem as famílias, okay? Depois isso vai relacionar com o trabalho, ou seja, o assunto é muito mais abrangente. Então se faz de todo o necessário a pessoa sentar e analisar e entender como é que esse assunto, na palavra do Senhor, ele se debruça. Se eventualmente você não entrou, você tem exatamente que se voltar para a palavra e dizer, Senhor, eu quero aprender sobre esse assunto, me ajuda a decidir de maneira correta, porque toda a tua vida vai ter a mão dessa pessoa que vai estar contigo. Eu costumo dizer que se naquela fase a Julieta não tivesse o comportamento que ela teve, aí já não daria jeito. Já não daria, porque eu saía no trabalho sexta-feira e já estava a pensar, segunda-feira vou voltar de novo nesse trabalho, meu Deus. Eu queria, amados irmãos, literalmente eu queria que não renovassem o contrato. Eles estavam para renovar. Porque eu sabia, eu não posso dizer nos irmãos que eu saí, vamos pôr sentado. Mas se não renovarem, não há como. Porque você chega em casa e começa a ver problema onde não há. Não, isso aqui. As pessoas começam a. O meu pessoal de casa começou a se afastar. Você chega e todo mundo está a se recolher. Você está chato. Está chato, não. Não, isso. Até que o senhor vai fazendo graça, né? Daqui, dali, baby, dei conta não. O problema não está em você, está mesmo em mim. Vamos avançar. Então, se em casa não tivesse
um ambiente de paz e tranquilidade, aí seria o descalabro, meus irmãos. Aí seria o descalabro, porque eu passava a maior parte do tempo fora, e então em casa devia ser supostamente o local onde eu podia encontrar uma esposa que te recebe, te abraça num contexto complicado. Estou a vos dizer, meus irmãos, a escolha que vamos fazer em relação ao relacionamento vai marcar toda a nossa história aqui. Toda, em termos profissionais, com a família, em termos ministeriais, vai marcar efetivamente tudo. Até as nossas mães falavam, não sei, minha mãe dizia sempre o cuidado em relação à escolha de mulher, porque ela entendia que isso vai determinar a forma como eu vou passar a tratar com ela. Ela que gastou a vida dela a nos cuidar, né? Para que, crescendo, nós pudéssemos também cuidar dela. William Carey, considerado um dos pais das missões, havia percebido no Senhor que a sua vocação era fazer missões. Penso que ele era inglês. E a mulher dele não via assim. Tem o filme, tem a biografia também. Tanto a biografia como o filme deixam claro que quando ele foi para a Índia, em algum momento a mulher ficou maluca e depois morreu. A biografia e o filme, você consegue perceber que o ministério... Aliás, o ministério de William Carey, ele prospera bastante quando a primeira mulher morre. E ele fica com uma segunda mulher, que de fato lhe foi muito útil para o ministério. Quando tu lês a biografia ou vês o filme, dá-me, praticamente a mim, já ouvi vários outros irmãos, a impressão que o Senhor fez questão de tirar aquela mulher do caminho dele. Ela chega a ficar maluca, porque eles vão para a Índia, depois o filho contrai uma doença, o filho morre, e a mulher não aguenta aquele cenário todo. Então, a pessoa com quem vamos ficar determina bastante, influencia bastante. Esse é um assunto vital para a nossa história cristã. Se nós formos olhar para a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, quando vai falar quem amar mais pai, mãe, mulher, filhos e filhas, não é digno. Ou seja, o Senhor sabe exatamente o impacto no nosso coração da questão família, da questão relacionamento. E você tem que decidir entre o Senhor e a família. Passa a ser mais um elemento difícil nesse processo de você, na fé, ter que rejeitar várias vezes as coisas. Quando você tem família, há desafios que estamos a enfrentar, que antes não eram enfrentados porque a nossa condição era exatamente solteiro. Eu não tinha como enfrentar esses desafios que aqui vos contei e outros. Não fazia parte. Eu lembro de ter deixado de trabalhar, acho que foi em 2012. Trabalhava, dava aula em 3 períodos. Tem alguns problemas de pagar e também aquele ambiente. Eu falei, não, vou abandonar. Nem vou contar nos irmãos, senão vão me falar, porque era essa a regra. Você não podia abandonar sem arranjar um outro trabalho. Eu abandonei o trabalho, minha mãe falou um monte, os irmãos, mas brother, não dava. Não teve um impacto. Fiquei quase um ano em casa. Eu percebi que foi muito mais fácil naquela vez, e essa vez estava muito complicado. E a solução não passaria por abandonar o trabalho, incrivelmente. Eu tive acho que umas 3 reuniões, lembro de um crente que perguntou na reunião, num outro crente, tá bom, tu não concordas, qual é a solução? Como é que ele vai fazer? Epa, brother, também não sei. Então, vocês veem que esse assunto toma outra proporção. Por isso é importante, amados irmãos, nós nos sentar e falar sobre o relacionamento, não somente com quem não entrou, mas até com quem está dentro. Até com quem está dentro. Vamos então abrir a Bíblia em Gênesis 2. Milson colocou 4 pontos para mim defender aqui com os irmãos. O primeiro deles é o que é o relacionamento amoroso entre os crentes. O segundo é a visão do mundo. O terceiro é como funciona e qual é a finalidade. O quarto é o noivado. A minha definição, amados irmãos, ela é muito simples em relação ao que é o relacionamento entre os crentes. A minha definição ela é muito simples. A minha definição é quando 2 pessoas elas se juntam e têm o mesmo alvo cristão. Quando 2 pessoas se juntam, o relacionamento entre crentes é quando 2 pessoas se juntam e têm o mesmo alvo cristão. Eu não vou atropelar o meu ponto, o meu segundo tema. Vamos poder discorrer
nas razões do porquê que as pessoas saem do relacionamento, ou das turbulências que existem. Mas, quando duas pessoas têm o mesmo alvo cristão, elas podem avançar para um relacionamento. Se não tiverem o mesmo alvo cristão, não adianta. Porque como o Senhor Jesus Cristo falou, né? Toda casa dividida, alguém dividido não subsiste, não há de subsistir. Não há de subsistir, mais cedo ou mais tarde não há de subsistir. Porque estamos muitos na fé, mas nem todos temos o mesmo alvo cristão. E aqui há duas perspectivas. Há a perspectiva ministerial e eu que chamei a outra de perspectiva humana. Vamos ler Gênesis 2:18. Diz assim então: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Veja, meus irmãos, a primeira coisa é que o próprio Deus, ele olhou e viu que o homem precisa de uma companheira. Ou seja, o homem precisa ter uma amada, com exceção, né, se tiver o dom. O primeiro aspecto é que foi o próprio Deus quem viu essa necessidade. O segundo aspecto que nós conseguimos notar aqui é que Adão, enquanto, vamos lá, cumpria a obra do Senhor, que era nomear os animais, ele percebeu que nenhum daqueles animais o correspondia. Ou seja, ele percebeu que nele havia uma necessidade. E a palavra no original traz a ideia de alguém com quem ele pudesse compartilhar algum sentimento. Ou seja, embora possamos estar a fazer a obra do Senhor, a ideia é ter uma companhia, mas é humana. Sob a perspectiva de hoje, nós precisamos de uma auxiliadora. Claro, isso será, ou uma pessoa idônea, isso será tanto para nos auxiliar no serviço que o Senhor nos deu, como no caso aqui, Adão está no meio do serviço ao Senhor, mas também em relação aos sentimentos do próprio Adão. É como se Adão nomeou-se o macaco, a zebra, o leão, e ele não conseguiu ver nesses animais alguém que lhe pudesse corresponder, alguém que pudesse com ele desenvolver alguma amizade. Portanto, o serviço cristão, a vida cristã, não isenta-nos da ideia de que nós precisamos de uma companheira, uma auxiliadora. Aquela ideia, e a Bíblia fala muito sobre isso, né, daqueles que, não, casamento não, a linha do papado. Mesmo esse texto acaba trazendo a ideia de que, não, logo no princípio, Deus percebeu que o homem tinha essa necessidade. Que é do ponto de vista sentimental, que é como auxiliadora para a obra que Deus havia lhe encarregado. Portanto, logo no início, fica claro que a ideia de relacionamento para Deus tinha essas duas componentes. A perspectiva da obra dele e a perspectiva do homem como um ser que tem necessidade de ter comunhão com outro ser. Como um ser que tem necessidade de ter companheirismo. Portanto, o relacionamento cristão é a junção de duas pessoas que têm o mesmo alvo. Por um lado, elas querem ser semelhantes a Cristo. Por outro lado, elas entendem que é para fazer feliz o outro. É exatamente para fazer feliz o outro. A perspectiva bíblica de relacionamento cristão não é aquela que nós trouxemos lá do mundo. Infelizmente, alguns irmãos eles tentem manter. Não, a ideia bíblica de relacionamento é o serviço ao Senhor e fazer feliz o outro. O outro tem que ficar feliz. O outro tem que ser capaz de dizer: ela me faz bem e não mal todos os dias da minha vida. Quer dizer, você imagina, amada irmã, que o irmão vai poder dizer: ela me faz bem e não mal todos os dias da minha vida. Imagina uma irmã casada e o irmão poder falar isso. Nós hoje temos o problema de muitos irmãos terem dificuldade de poder falar isso. A ideia do texto é: quando eu comparo o tempo que eu estou com a pessoa, não, é muito bem. É muito bem. Recentemente chegou-nos
Colocou-se uma carta. Eu recebi a informação dos meus presbíteros, fomos lá visitar. E ele falou que o irmão, Ismael, o irmão falou, se vocês me levar nessa mulher, eu vou ficar bem. Só por 1 ano. Mano, esquece isso. 3 meses, pediu, 3 meses. Vou ficar bem. E depois ele me disse assim, Padre Wilson, vou ser sincero, meu. Tem razão, aquela mana não lhe ajuda. Aquela mana não... Assim, ela é que causa sempre confusão quando vamos lá sentar. Quer dizer, o relacionamento cristão, a perspectiva de Deus em relação ao relacionamento nunca foi... Mesmo, irmãos, se nós pensarmos na perspectiva lógica, aí, a viver, o som Milson, se ligam, e vocês começaram a ver, não, tem que alguma coisa a surgir, vamos casar. Quer dizer, as pessoas estão a decidir casar. Primeiro, vou lá aceitar, vou esperar ele vir me pedir, está a demorar, esse irmão da igreja, não tem... Ele veio, sim, epa, agora estamos comprometidos, conversa, não sei o que, não vai dar para continuar assim, vamos casar. As pessoas não estão a pensar em se aquecer a cabeça. Não é? O que está a mover, diz o sim para entrar num compromisso de namoro. Depois não, já não dá. Só assim não dá, vamos avançar o mais rápido que pudermos para casar. A perspectiva é, queremos se fazer feliz, já botar toda hora a conversar na mesma casa, essas ideias todas. Como é que depois o assunto vira? Não, também para se aquecer a cabeça. Não, também não é só a mulher... Não foi chamada apenas para ser auxiliadora, mas também para ser prejudicadora. Não dá. Não, assim, mesmo que tivéssemos que tirar o texto sagrado, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. As pessoas, a sua intenção, o seu propósito inicial é de se fazerem felizes. Só que na fé, a ideia é que 2 pessoas que se juntam têm o mesmo alvo cristão. Não, eu quero ser semelhante a Cristo. E isso... como objetivo primário, não por causa do amado. Como objetivo primário, ser semelhante a Cristo tem um significado grande, por quê? Porque os desafios do casamento ou do relacionamento, quando você olhar para o teu alvo de vida cristã, vai te fazer ver que não, eu preciso mesmo abandonar essa minha atitude chata, é para não ter o mesmo... Quer dizer, não há... inúmeras vezes você não vai ter necessidade de a mana ter que te sentar, ou a mana tem que chamar o amigo da relação, porque você não escuta. Essa mana foram, acho que as irmãs, foram os irmãos, quer dizer, foram os bebês. Nada. Arranjou confusão com o mano, arranjou confusão com os irmãos, arranjou confusão com o pai que deu a casa. Ao pai que lhes deu a casa, ela discutiu com o mais velho. O mais velho falou, enquanto ela estiver aqui eu não volto. Eu perguntei, mas calma. Assim, se ela não quer a relação, não vai embora porque... Acho que ela entende que não, isso é normal. Como assim é normal? Você tem problema com todo mundo. Você está numa turbulência. O relacionamento cristão, se você está atrás de uma mana e vocês não veem a vida cristã da mesma perspectiva, é um erro. Não vai dar certo. Uma casa dividida não subsistirá, mas irmãos. E quem está vos falando é um irmão que tem experiência nisso. Lembro de um irmão, Ismael, que a mana lhe falou assim, você também toda hora evangelizar, andar no sol. Só você que vai visitar os irmãos. Não. Tens que trabalhar, mas tu procura trabalho, nada. Então, a mana falou no mano, olha, eu estou a estudar, eu mesmo tenho que ter dinheiro. Meu pensamento é mesmo ter dinheiro. Não, irmão, a tentar ser bíblico. Não, mas o senhor não permite. Não, eu estou a estudar para ter dinheiro. Não é possível. Esse relacionamento não tem como durar. Podem estar formalmente juntos numa casa, mas já não há relacionamento. E a coisa vai piorar com a vinda dos filhos e as dificuldades da vida. Vamos avançar. Vou apresentar para os irmãos Jó. Vamos ver rapidamente Jó. Jó 2. Eu queria deixar esse texto um pouco mais para depois, mas vamos abrir.
Jó 2, versículo 8, diz assim: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus, irmão. Veja, ninguém lhe chamou. Ninguém lhe chamou. Quer dizer, o homem perdeu tudo. Tudo. Assim, irmão, isso até, se calhar, é mais para os irmãos que não estão casados. Os irmãos que estão casados, eles todos os meses, claro, com algumas exceções, mas a grande maioria, eles têm temas com as contas. Temas com as contas. Vermelho, vermelho, vermelho. Já perdeu tudo. Veja, pensa assim, pensa comigo. Boa parte dos irmãos estão casados. Todos os meses eles têm temas com as contas. Ele tem que se virar. Imagina, perdeu o trabalho. Se ele está no trabalhar, tem problemas com as contas. Imagina ele perder o trabalho. Jó perdeu o trabalho, perdeu os filhos, perdeu. Então, ele já está, quer dizer, tendo o salário no final do mês, já está a pensar como é que vamos aguentar até chegar ao final do mês, estamos no dia 10. Imagina ele perder o trabalho. Jó perdeu tudo. Não lhe chamaram. Ele está lá, pegou um caco e está com a sua ferida. Epa, é assim, você não vai ajudar, então não vem. Também ninguém chamou. Mas ela vem. E a conversa dela é essa. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, o momento em que o marido precisa ser abraçado, precisa ser ajudado, essa é a palavra que a mulher traz. Tudo por conta de terem perdido as coisas. Portanto, se a perspectiva cristã de ambos não forem a mesma, não vai ter como, meus irmãos. Quando vierem os desafios próprios do casamento, são desafios próprios. A vida não é linear. A vida não é linear. Quando eu estive com a Julieta, a Viveu, você lembra? O Ismael, que me conhece há mais tempo, lembra? E o Carandula também. Eu não era calvo e agora vai me deixar? A Julieta de hoje não é a mesma Julieta. Quando chegou no casamento sem filho, não é a mesma Julieta. E agora? E agora como é que vai ser? Vamos ter sempre dinheiro? Nossos filhos vão estar sempre aí? Não vai, amados irmãos. São desafios próprios da vida de casar. São desafios próprios. O apóstolo Paulo falou sobre isso e a Bíblia não nos mente. 2 irmãos casaram recentemente. Eu fico às vezes admirado com essas histórias da vida cristã. Eu fico surpreendido às vezes da forma como o Senhor trabalha. Os irmãos casaram. O Ismael conhece, é mais um assunto para levar em oração. O irmão FF, do Rocha, a Paula que é da Giral. Os irmãos casaram, não estão há 3 meses. A irmã ficou grávida logo no primeiro mês, penso, nos a estranhar. Ele vai ser o Senhor, não sei quantos. E não fez um mês, a irmã começou a se queixar, foi parar no Lucrécia Paim. Foram perceber, tem mioma, a gravidez é de risco. Quer dizer, você para e pensa, logo o casal está sem trabalho. A irmã, às vezes, foi do casamento, perdeu o trabalho. Ficou sem trabalho, o irmão não tem trabalho. Você tem um problema de saúde, com um problema de finanças. Como é que essas coisas vão andar juntas? Se vocês não tiverem a mesma perspectiva cristã, não é possível. Não é possível. E esse é o primeiro aspecto, por quê? Porque a vida cristã é que dá solidez aos lares. Não nos mintamos. Não é a beleza, não é o dinheiro, não. É o Senhor Jesus Cristo. Quando chegarem os dias maus, o único fundamento que resiste é o fundamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A única casa que resiste. O teto abana e não sei quanto, mas é o único que resiste. De outro modo, não há como. Nem uma irmã, nem um irmão que não considera o Senhor Jesus Cristo nos dias maus do outro, há de perceber que palavras falar, que conversas ter. Isso, amados irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui.
para ajudar os irmãos a perceberem as dinâmicas da vida casal. Quando a Julieta me dizia, baby, vamos conversar, eu ficava com medo. Vamos conversar, baby. Nós sentávamos. E ela começava, como é que estás? Como é que está o trabalho? Como é que estão os teus sentimentos? Tua vida com Deus? O ambiente... Quer dizer, eu sabia, agora vamos ter que entrar. E isso marca bastante. Isso marca bastante porque você, quando ultrapassa, você percebe, uau, pô, é o que diz a palavra, mais vale andar em dois do que um. Isso é bom quando os dois têm o mesmo alvo, a mesma perspectiva cristã, amados irmãos. Porque se não tiverem, você não quer voltar para casa. O meu amigo Junilson, o Ismael e o Calandula conhecem. O Júnior me disse há muitos anos atrás, ele disse assim, eu conheço um vizinho que quando está de férias, ele mente na mulher que vai trabalhar, fica numa barbearia. A mulher dele é sempre cabeça quente. Quer dizer, o homem já não consegue ficar em casa. A irmã Alexandra havia dito que o marido dela é mundano. Prefere sempre almoçar em casa do que comer na rua. Sempre que ele tem algum tempo, ele vem para casa. Por quê? Ele percebeu. Vejam a importância. Vejam a importância. Portanto, nós temos necessariamente que fazer um filtro. É crente, mas tem o mesmo alvo. Se não amadureceu nesses termos, se ela própria não percebe que não, eu preciso ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, como é que ela vai poder? Ela não consegue lidar consigo. Não consegue perceber que não são virtudes, são defeitos e precisa trabalhá-los no Senhor. Como é que ela vai ajudar o outro a trabalhar seus defeitos? Se ela não tem disposição, ele não tem disposição para melhorar no Senhor, como é que ele vai ajudar o outro? Não vai. Não vai. Pelo contrário, não aplica. Então, o relacionamento cristão tem de começar, ou ele existe quando duas pessoas têm o mesmo alvo da vida cristã. Ser semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ser como Ele e fazer feliz. Um irmão que não pensa que o relacionamento cristão é para fazer feliz o outro. Não. Quando os irmãos falam, eu fico mesmo com problema, irmão. Quando os irmãos falam, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quer dizer, você está dizendo outras palavras. Que, se eu pecar, porque muitas das vezes nós pecamos mesmo contra a irmã. Você pecou contra a irmã. Aquela chatice, você não pecar contra a irmã. Você chega, começa a irritar, você... E se pecar contra a irmã, assim cooperou, quer dizer, você pode dizer, não, isso é para cooperar para... Não, não está cooperar. Isso você está procurando, na verdade, ser uma pedra de tropeço para essa irmã. E é o que muitos acabam se tornando. Muitos acabam se tornando uma pedra de tropeço para outro. Tem de ter os dois, o mesmo alvo cristão, não. Você vai ouvir o irmão, vai ouvir a irmã, não. Quer ser semelhante aqui, não. Eu quero ser uma mulher, uma mãe não tem que parar, não. Ela me faz mesmo bem, não tem como. Existem muitas mulheres virtuosas, mas essa, não. Até os filhos. Vejam que a mãe do rei Lemuel, a própria mulher, é mulher quem falou no fim sobre beleza. Viram que ela falou, a beleza é enganosa, vem a formosura. É mulher que está a falar para um rei. Que em princípio as mulheres que sempre costumam ter são belas, formosas. Em outras palavras, meu filho, não vale a pena se deixar mentir pela beleza das mulheres. No final do dia, quando você pega Provérbios 31 do 10 até o versículo final, você tem cerca de 17 versículos a falar sobre trabalho. Essa é uma mulher trabalhadora. E o restante está a falar sobre bondade. Os necessitados. Fala com sabedoria e delicadeza. É assim que traduz a NTLH no versículo 26. Então imagina uma mulher falar com sabedoria e delicadeza. Na verdade a palavra delicadeza aqui é a palavra Torá, ou seja, a sua conversa envolve sabedoria e a palavra de Deus, porque às vezes você pode usar a palavra de Deus sem ser sábio.
Você precisa olhar o momento, o contexto, o tom, a forma, o meio. Então ela combinava essas duas coisas. Não, eu não consigo. Eu quando estou aqui tenho mesmo que tirar tudo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é possível. Uma vez me procurou um irmão, ele tem por acaso uma esposa, uma amada muito bonita. Ele me disse assim, eu nem vejo a beleza que ela tanto fala. Ou seja, o comportamento dela fez com que o varão já não visse o que nós de fora nessa irmã é bem bonita. Na fé, é por isso que o profeta acaba falando isso, essa mulher será elogiada. Nós aqui vamos elogiar, vamos considerar uma irmã que é virtuosa, que o resumo de tudo aquilo é que teme ao Senhor. Essa mulher será elogiada. E nós temos visto isso. Nós temos visto isso. Então, isso deve nos nortear. Vai entrar no classificação, ok. Agora, nós que estamos casados, vocês que estão já se comprometeram, tem que refazer. Tem que, Senhor, por favor, muda a nossa visão. Os que estão casados, se não perceberem isso, não vamos correr o risco de mais 7 anos depois, já não é. Estávamos numa vigília na sexta-feira, então eu gozei com um casal. Para vir para a vigília, estão a combinar roupa. Então uma irmã falou, eu acho que ela estava a brincar, acho que ela não estava a falar em relação assim. Ela falou, é porque eles são um casal recente. Eu me pus a rir. Porque está a ver a consciência que nós temos. De alguma maneira, há coisas que começam depois a escapar, deixam de existir e não geram preocupações. Não, nós somos chamados mesmo para fazer feliz a outra pessoa, a gerar boas memórias. Nossa amada tem que conseguir, Deus tem que nos ajudar muito, nós estamos casados. Porque às vezes, no nosso zelo, nós temos muitos desafios e demandas. Trabalhar, uns cuidar de filho, tem os irmãos no Senhor, tem depois a parte da mãe, a parte do pai, os nossos irmãos biológicos que não ajudam, muitas das vezes. E as tantas, você olha e vê, pô, nunca mais tivemos, só nós. Vamos conversar, não, só nós. Vamos mandar as crianças todas na avó, vamos ficar só nós. Temos que causar memórias. A ideia mesmo essa da vida cristã, fazer feliz o outro. Fazer feliz o outro. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 5. Vamos começar com o Velho Testamento. Vamos fazer um monte de leitura em Provérbios, só para nós encontrar textos que reforçam isso. Provérbios 5, 18. Portanto, nós já estamos no como funciona e qual é a finalidade. 5:18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A ideia mesmo é essa. A ideia é essa nossa mulher, nos alegramos com ela. Qual que você vai ouvir na grande maioria dos casos? É só tristeza. Quer dizer, estão na mocidade e é só tristeza. Chegar a velhice e você já não. Nem precisa chegar a velhice, né? 10 anos depois. Mas a ideia do texto sagrado é mesmo essa. A ideia do texto sagrado é mesmo essa. É se alegrar com a mulher da nossa mocidade. Em meio a esses desafios todos que nós temos, mas também conseguimos nos alegrar, viver momentos de alegria. Vamos avançar para o 12. Versículo 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Está claro o texto. Ela pode ser um motivo de orgulho, de admiração dos outros, ou ela pode estar a dar cabo dele de forma interior. Contou-me uma irmã e amiga, o marido perdeu o trabalho, estavam acabados de casar. E nós temos um trabalho grande, Vilsa, ajudar os irmãos
Os irmãos mais recentes no casamento perderam o trabalho. O que as irmãs estavam a fazer à volta? O mano é como então, tá parado, não sei quando é que trabalhar. E ela chegava em casa, a pressão no mano. Pressão. Então ela disse que depois de um tempo, houve um dia que ela parou e viu, ei, eu estou a prejudicar o meu marido. Foi lá, meu irmão, me perdoa, para não agir bem. Ele lhe falou, olha, eu andava depressivo. Agora como é que fica? Você causava depressão no outro. Então, você pode ser um momento de alegria, de exemplo, num momento triste, difícil. Ou você pode ser alguém que está a causar interiormente no outro grandes feridas. Era o que estava se passando com aquele crente. Graças a Deus porque a irmã percebeu no Senhor e pediu perdão e tem avançado. Porque ele, por dentro, ela estava ali com o estava ali da cabo. Então pode realmente ter essa atitude. Mas a finalidade qual é? Tem que ser alguém que gera alegria, gera admiração. Como é uma coroa, vamos avançar, 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. As atitudes dessa irmã, as atitudes da mulher de Jó, essa irmã que foi para a disciplina. Você, assim, amados irmãos, nós, pela graça de Deus, temos tido a graça de nos envolver em resolução de vários casos. E você percebe, assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Estávamos a lidar com um casal. E o irmão falhou, porque o irmão, ao invés de procurar fazer com que a mana se voltasse no Senhor, ele olhou para a questão da necessidade. Então, aquilo que lhe aconselhávamos, ele chegava em casa e fazia diferente. Ele não percebeu que isso é um erro grave. É um erro grave. Nós pensamos que a nossa mulher vai andar conosco por causa do nosso argumento e não por causa do Senhor. É um erro grave. Foi o que ele fez. Vamos ver onde é que isso foi dar. Um belo dia eu fui para lá e conversamos. Eu depois, quando cheguei em casa, acho que naquele dia eu não dormi. Fiquei a pensar nos dois. Eu vi, não acredito que essa mana vai fazer isso. Ela traçou um plano em que ela ia conseguir trabalho. E o marido estava fora dessa equação. Vou conseguir trabalho, vou construir minha casa. Ele um dia vai me deixar, pode me deixar, eu tenho a minha casa. Eu assim em casa penso, não pode. Então, tínhamos que visitar um casal na zona. Disse, Julieta, você avança, eu vou ficar. Eu vou passar na casa desse casal. Cheguei lá, como é? Tudo bem, olha. Qual é mesmo o vosso objetivo? Perguntei ao marido, não, nosso objetivo é fazer isso não. Mano, não, eu disse a ele logo, não é isso. Esse não é o vosso objetivo. Você pensa que esse é o vosso objetivo, ela não pensa assim. Como assim? Não, você não faz parte do plano. Não, como assim? Não faz parte do plano. Mano, explica qual é o objetivo. Ela olhou para ele e disse, não, você não faz parte do plano. Como assim? Nunca disseste isso. Sabe, não, você falhou. A partir do momento que ela não se volta para o Senhor, você já não tem o peso que você pensa ter. E aí então começar a falar com a mãe, não, eu não sou submissa. Mas está dando conta que esse procedimento está a destruir o lar. O mano já não dormia no quarto, dormia na sala. E já estavam a se ameaçar, lutar. Sério, é sério. Já não, mano, não vou conseguir mais. Ou seja, às vezes, a destruição do lar começa mesmo dentro, não está vindo de fora. E por falta de sabedoria, a ideia de sabedoria em Provérbios é uma mulher que teme o Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É uma pessoa que se volta para o Senhor, respeita, considera o Senhor. Isso tem a ver com a palavra do Senhor, com uma vida de oração. Porque nesse caso em particular, a irmã andava distante disso. Então, havendo essa ausência desse elemento, você já não é sábia. Não sendo sábia, não vai ver outra coisa. Vai destruir o lar. Com as próprias mãos. Mas a ideia não é essa. A ideia é percebermos que a varoa, ela pode edificar, ela pode construir, ela pode contribuir, tá vendo? O marido pode falar, os irmãos podem falar, não, aquela mana,
Oh, naquele lá, não, sim senhora. Não. Aquele brada, nós às vezes falamos isso. Diz que esse brada está com essa mana, pô, melhorou, pô. Olha, aquele brada depois só se juntar com a mana fulana, olha, esse brada tinha se metido numa, meu. Nós todos estávamos a olhar, eu lembro do... Essa eu vou deixar para os mais antigos. Eu lembro de um crente que nos cruzamos no São Paulo. Eu olhei, brada, estás diferente. A casa daquela mana não se vai... Tem agora umas outras formas de se apresentar. E eu já não está entre nós. Então às vezes é internamente. Mas a ideia de como o relacionamento deverá funcionar é que por meio das pessoas que estão no relacionamento, fazer o próprio relacionamento fluir, crescer, melhorar. Portanto, a mulher, no caso em particular, é alguém para edificar, para aumentar e não para destruir, para melhorar. Se ela não aumenta, se ela não melhora, ela vai fazer o inverso. Não há o meio termo. Não há o meio termo. Vamos avançar. 18:22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então não há espaço para pensarmos que não, vai ser uma maldição. Outras versões falam isso, achou uma bênção, achou a prova viva de que Deus se importa com ele. Porque veja, nós até às vezes os solteiros ficam preocupados. Pô, brada, quando nós vos ouvimos, meu, você vai pensar que 90% de nós quando fala sobre o casamento, sobre o relacionamento é uma coisa triste, mas a questão não é a nossa visão. A questão é a visão da Bíblia. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio, como nós nos consideramos crentes e pessoas que devem andar segundo a palavra, nós temos que conseguir perceber, nos termos da Bíblia, o que é que Deus espera de nós, das nossas relações. E como é que nós vamos fazer com que as relações... Qual é o caminho de Deus para que a relação seja aquilo que Ele definiu? De outro modo, o nome do Senhor é envergonhado. E a perspectiva, o pensamento de Deus... Podemos pegar de Gênesis e avançamos até o Novo Testamento. O pensamento de Deus em relação ao relacionamento é uma coisa boa. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Portanto, não há espaço para essa turbulência. E isso tudo acontece em meio aos desafios do casamento. Tem um monte de desafios. Os do passado também viveram isso. A questão da alimentação, da escassez. Abraão viveu quando estava a tentar ir para o Egito. Viram o problema em que ele colocou a família. A questão de Jacó. Os problemas em relação a filho, vários casais na Bíblia tiveram. Nós temos tido. Se não percebemos a forma como funciona a perspectiva bíblica de relacionamento e a finalidade, vai ser muito complicada, meus irmãos. Vai ser muito complicado. Nós quando casamos, fomos ver lá naqueles lados. E passou, acho que menos de um mês, percebemos que havia uma comunidade próxima, os irmãos do Futuro. Eu e a gente trabalhávamos por escala, a gente ainda continua nisso. Bem, fomos ouvir, o horário deles de culto difere da Girafa. Girafa é terça, quinta e domingo. Eles são as segundas, quartas e domingo. Era até os sábados, agora é que mudaram para o domingo. Mas, baby, primeiro é que há dias que nós não conseguimos reunir porque estamos a trabalhar. Então, nós não temos razão de não reunir. Ou vamos estar num dia de folga que tem culto na Girafa, ou num dia de folga que temos culto aqui próximo. Vamos lá. Chegamos lá, para estender a amizade, vem conhecer a casa, vamos. Almoço, jantar, ficou uma coisa bonita. E o casal Rafael Tissing estavam acabados de casar. Estavam lá, não, vamos nos juntar esse crente, nós já estamos aqui. Estávamos a começar também. Estávamos, se calhar, uns 6, 8 meses. Vamos nos juntar, nós somos primeiro, vem, vamos ficar aqui. Ficávamos lá, uma comunhão intensa. Eu já conhecia o Rafael, assim, de cara, mas nunca tive aquela aproximação. Mas, irmãos, assim que eles casaram, a Ruth é uma irmã muito diligente, culta, antes de casar fazia sempre as consultas, não sei quanto. Assim que ela casou, deu um distúrbio hormonal. O período inverteu, ficou uma confusão.
O Rafa é um irmão muito dado à criança. Muito dado à criança. Pra vocês terem uma noção, ele pegava o Lemuel para ir passar final de semana com ele. Levava na praia, fazia vídeos. Quando me via, eu olhava e falava, pô, a vida não é fé. Quer dizer, há irmãos que não são tão apegados a crianças. Há outros que são. E você está vendo o irmão que é apegado. Ele é o único filho da linhagem do pai dele. Tá? Não tendo ele filho, acabou a linhagem dele. É o único que pode manter o nome de sim. A tia, o pai dele já é falecido. A tia que ele criou, a irmã do pai, não fez filho. Não fazia filho. Todo mundo pensava que ele é filho dela. Então ela também via nele a continuação da família. E ele nada. E começaram então os problemas. A mãe velha veio e falou, eu não venho nessa casa enquanto não tiver filho. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Irmãos, a vida na fé tem muitos desafios. E é preciso nós entender a finalidade e como funciona. E o nosso papel. Eu lembro, a irmã Ruth foi lá em casa e pediu para falarmos na parte de cima. Ela disse, Adilson, não estou a aguentar mais ver o meu marido assim. Não vamos ter que fazer alguma coisa. E para vocês sabem, né? Alguns irmãos aqui sabem, nós gostamos muito de planificar. Não, meu irmão, tá bem. Planificar uma viagem, vamos primeiro fazer assim, ele vai fazer isso, vamos começar as consultas. Vamos separar aqui um valor. E eles estavam numa crise. Eles, assim que casaram, quem tinha amor ordenado era ela. Ela perdeu o trabalho. A finança reduziu drasticamente e começou esse problema de saúde. Todos os meses no vermelho, todos os meses no vermelho. Por isso é que, no caso do Rafael, diferente do Júnior, o Rafael nunca conseguiu pagar um tratamento de saúde. Aí não, vamos pagar, meu irmão. O Senhor abençoe, mudamos de trabalho. Vamos pagar. Se não der certo, dá um panamira. Vamos começar. Vou ir lá, vou fingir que nós não conversamos. Fui lá, é para Brade como? Você vai fazer consulta e vamos avançar. Então a gente foi fazer consulta. Passaram uma lista de exames e deu um valor bem alto. Ele me disse, Pablo, esse valor tá assim porque vai muita coisa, meu. Vamos, vai para negociar, vamos pagar uma metade e depois, no final do mês, vamos pagar outra metade. Pagou, o médico disse, olha, eu detetei que ela tá com umas coisas dentro do útero, então tem que raspar aquilo e tirar. Então eles saíram da consulta, ele mandou uma mensagem a pedir que era para... Precisava de alguém lá ao lado, eu não vi a mensagem. Quando eu ligo para ele, já estavam em casa, mas ele não atendia. Liguei para a Ruth, não, ele não está aqui, está onde? Ele tem lá uma praia, onde ele gostava de ir. Depois esse homem foi na praia, baby, vamos bazar, você vai ter com a Ruth, eu vou lá procurar esse homem na praia. Encontrei ele assim de frente ao mar. E estava lá, ele me disse, pô, minha família já não quer falar comigo. A família entende que eu me meteram na garrafa. Mas também a família da Ruth está a se distanciar. Já não consigo ir na velha, pai também na velha, fora o meu problema, muitas necessidades. Pá. O que eu estou a perguntar, o Rafa está a fazer biologia, então ele entende bem disso. Ele disse, o que eu estou a perguntar ao senhor é, já que você não quer resolver o problema, e se eu ir procurar solução na ciência, porque ele está a fazer, então na cabeça dele era para se juntar cromossomas, sei lá, não sei os nomes. Como é que eu vou poder dizer que o senhor operou? Eu não tenho essa experiência. Então eu não sei aconselhar. Eu falei, brother, assim, eu não sei o que eu vou falar para esse crente. Já estamos nessa luta. Faz tempo. E nós lá tivemos uma conversa breve lá. Argumentei um pouco, pai, vamos voltar. A irmã estava nos esperar. Voltamos. Então precisava-se de dinheiro para fazer a raspagem. Só que naquele mês, fizemos umas saídas. Eu disse, Paulo, não tem mesmo massa, mas vamos esperar final do mês, vamos fazer isso. Então o Rafa teve que trabalhar um dia, na mesma semana. E eles decidiram que ela devesse fazer teste. Só que ele me tinha dito lá que já estava triste porque tinham feito um teste. Ele estava a pensar que ela estava grávida porque o período não vinha. Tinham feito um teste, deu negativo. Isso me deixou mais para baixo. Então ela, por volta das 4 horas, faz um teste. Ele estava no trabalho, deu positivo. Ela não estava acreditando, então manda mensagem para ele.
Ele estava com as colegas, ele saiu. E o Rafa é muito. A Ruth não é tão sentimental, mas o Rafa ele é muito sentimental. Né? Ele foi chorar. Então, às 5 horas, às 6, eu recebi uma mensagem dele às 5, né? Mas não percebi. Só pensei para essa pergunta, e Julieta, o Rafa dormiu em casa? Não, está a trabalhar. A semana é mais um daqueles dias. A mensagem estava meio estranha, né? Se ela estava a agradecer esse companheirismo, não deu para perceber. Ele voltou, ela fez mais um teste, deu positivo. Foram para um centro médico fazer o de sangue. Estava a demorar muito, foram no outro fazer de sangue, saiu, deu positivo. Voltaram nesse, deu positivo. Isso foi no sábado. E aí então começaram as mensagens. Naquele dia fizemos uma festa assim do nada. Ou seja, enquanto ele reclamava com Deus, ela já estava grávida. Ela já estava grávida. E se tivéssemos dinheiro, o médico ia tirar o filho deles. Deus conhece a nossa disposição de coração. E o único meu era esse, não haver dinheiro. Então a mensagem dele foi, pô, bro, Deus mais uma vez me venceu. Eu falei, assim tá bom. Agora você vai ter que dizer que não foi tua fé. Quando você não tem fé, isso podia ser um tema de sermão, irmão. Quando não é a tua fé, você não tem como falar, não, orei, não, deixa isso. A misericórdia do Senhor é tua. Eu falei, não, Deus. Essas histórias da fé cristã, elas até arrepiam. Então você tem esse contexto todo. Tens esse irmão estava aqui. Não tinha meios, não tinha como. Não tinha como. É por isso que eu vos disse, não é uma situação idêntica do Júnior. O Júnior gastou um monte de dinheiro, não sei quando, mas também não deu certo. Não deu certo. No pior momento da vida deles financeira, a Neca ficou grávida e teve a melhor gravidez. Mesmo a comer massa, não sei. Eu lembro de ter ido ler a me dizer, meu irmão, eu como bem sem minhas vizinhas, mas jogam 35, eu não faço nada, elas não perdem um bebê. Nessa gravidez, e por graças a Deus eu tenho tido a graça de estar próximo. Eles estavam muito mal em termos de alimentação e condições. Também vários problemas com as famílias. Esse é um problema grave para as famílias. A questão é, amados irmãos, como é que funciona o relacionamento na fé? E qual é a finalidade? Se os olhos não se voltam para o Senhor, se isso não fica uma base sólida, você não tem como aguentar os solavancos. E cada história é uma história. Tem os seus desafios. A pergunta que nós nos fizemos foi, tá bom, o que eles fizeram de diferente? Estão há 5 anos juntos. É o mesmo casal, é o mesmo quarto, são as mesmas relações, mas Deus decidiu abrir a madre. Tá aí, uma gravidez bem tranquila. Foi também assim a Daneca. A Daneca, eu lembro o Júnior ter me ligado, bro, estão a levar a mana no hospital, meu, tô sem dinheiro. Eu disse, pô, a minha massa caiu, vamos bazar. Chegamos lá, a família não queria que ela ficasse no estado. Coisa todo histórico, né? A Neca perdeu 7 filhos, 6. E ele não tinha dinheiro. Pô, as velhas estão me tratar assim porque eles queriam que levasse, vamos esperar no Senhor. Era num sábado. E o hospital estava vazio, só tinha um médico para aquela confusão toda de pessoas que iam dar luz. Ou seja, você tem todo um contexto para ficar claro que a boa mão do Senhor teve em ação e você não tem como falar, não, graças ao meu dinheiro, graças a não sei quanto, graças a não sei quanto. E no caso, por exemplo, do Rafa, ele nem como falar, não, eu costumava orar e jejuar, não. Porque no momento, como ele chamou da crise dele existencial, em que ele discutia com Deus, o filho estava lá. O filho estava lá. Esses desafios da fé, esses desafios do casamento, são os que nos aguardam. E ele funciona assim, o relacionamento cristão sempre vai funcionar assim. Nós vimos isso na Bíblia e estamos a ver isso na nossa realidade. Estamos agora a conviver assim com o FF e a Paula. Um casal jovem, recente, sem experiência. E está ali o primeiro desafio. Não há finanças, problema grave de saúde.
como lidar com isso? Aquilo que você foi fazendo antes de entrar para o relacionamento, a forma como você foi levando a tua vida cristã a sério, vai determinar muito como é que você vai aguentar esses embates. Como vai aguentar? Não é que você, assim, nós não somos ferro e robôs. Não. Mas isso conta, isso ajuda. A forma como cada um vai lidar um com o outro, isso conta, isso ajuda. Então, o que se espera do relacionamento cristão, a perspectiva de Deus, é que os relacionamentos são para ser um caminho de companheirismo, de força, de auxílio, de ajuda e não de estresse. O relacionamento em si já tem os seus desafios. Assim, você pode não colocar um problema, você pode não ser um problema. Não és um problema para o teu parceiro ou tua parceira. Mesmo assim, o relacionamento tem desafios. Sendo você um problema, só estás a piorar uma coisa que já tem desafios. Então nós não vamos ser esse peso, esse embaraço. Ou então é melhor cortar. A boca não sei como é que vamos cortar. Mas a mão tem como. Vamos avançar. 21:9. Agora vejam o que diz. 21:9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Ou seja, isso também fala de como funciona e qual é a finalidade, porque certamente a finalidade não é essa. A pessoa não tem nenhum prazer em se voltar para casa, em ir para casa. É aquele testemunho que eu falei do Junilson. 27:15, vamos avançar para sermos mais rápidos. 27:15. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa, uma e outra são semelhantes. Quer dizer, uma mulher irritante. Quer dizer, um parceiro, podíamos fazer um paralelo com o homem. Quer dizer, o testemunho que ele possa vir a dar é esse. Mas não deve funcionar assim. Não é para isso que somos chamados a comunhão um com o outro. Nem a comunhão entre irmãos no Senhor. Assim, nosso irmão da igreja, somos chamados a isso. Imagina dentro de uma casa. Não, eu me irrito com muita facilidade. Estou ali sentindo, quer dizer, estou com raiva dele. Aquela história que às vezes ouvimos no mundo, né? Não, não é para isso. Não é para isso. A ideia do relacionamento cristão, o nosso grande desafio, nós que já estamos, é conseguirmos com a graça do Senhor fazer o outro feliz e avançarmos no Senhor. Às vezes, por não estarmos bem e não olharmos para o nosso propósito de vida no Senhor, nós também não conseguimos desfrutar das bênçãos do Senhor ao longo do caminho. Contou-me, eu fui visitar uma irmã. Então ela estava a me contar o que havia se passado. Ela me disse assim: Adelson, a Viveu só foi visitar a Julieta. E chegou lá, encontrou não tinha nada em casa. Não tinha fuba, não tinha óleo, não tinha óleo. A Viveu só faz um conjunto de compras e entrega a Viveu. Óleo, fuba, óleo. Em boa quantidade, sabe? Vem a Lucrécia, vizinha da Julieta. Epa, minha irmã, epa, já tem um molho feito. Epa, não dei conta, não temos fuba. Eu não tenho fuba, diz a Julieta. Vou te emprestar 1 quilo. Tá bem, me empresta só quando tivermos dinheiro, venho devolver. Lá ela empresta 1 quilo de fuba. Passado algum tempo, vem a Vivença novamente visitar a Julieta. Tudo bem, olha. Tô a vir, mas não vou só tomar banho. Vem a Lucrécia com 1 quilo de fuba. Chegou, mano, a Vivença, não, a mãe ela tá tomando banho. Olha, quando ela sair, diz-lhe só que vem entregar o quilo de fuba que eu havia emprestado. Quer dizer, o Sapara emprestou. Mas eu vim e entreguei a essa irmã, não tinha nada, eu lhe dei sacos. Não era suposto ela também oferecer 1 quilo. Quer dizer, como é que você, que Deus tem dado a graça de ter abundância,
você não partilha dessa mesma graça com... E você nem vai partilhar na mesma proporção. Você tem um saco de 25 quilos, você vai partilhar 1 quilo, você empresta outro. Se você não tiver... Isso é o que também temos vivido. Se ambos não tiverem a mesma perspectiva de vida cristã, não perceberem como é que o relacionamento aqui funciona, ela não vai querer partilhar esses bens materiais. Não. Contaram-me que numa eleição a irmã falou: eu não quero dividir o meu marido. O marido estava pretendendo se candidatar ao presbiteriado. Eu falei no irmão que disse: realmente ela ia dividir, mas o irmão dela já lhe divide. Já o irmão, quando termina o culto, ele já fica, ele já anda de um lado para o outro. Então ela tem que perceber que esse irmão não é só dela. Não vai ser só dela. Ela tem que perceber que ela tem que dispor, tem que entregar ele para ser um obreiro, Senhor. Mas ela não quer. Tá como essa irmã. Então, não perceber como funciona a vida cristã. Quer as bênçãos materiais também e as espirituais. Você não tem predisposição em distribuir, em dar. E isso, fim ao cabo, vai destruir a relação. Pode acreditar, vai destruir a relação. Umas, inclusive, vão sentir ciúmes. Eu já tive uma situação similar. O crente estava com ciúmes da varoa. Brada, não, você está conversando muito com a minha varoa. Mas, brada, estou te ajudando, senhor. Meu mano está com... Tá bem, eu tive que mudar a estratégia. Não, vou lidar com brada. Para ele depois ele dá. Ou seja, se não entendemos essas finalidades, essas múltiplas finalidades da vida cristã no dia a dia, no campo prático, nós vamos causar um conjunto de prejuízos à nossa relação. E no final do dia, vocês não vão conseguir estar juntos, de fato. Então, em relação ao como funciona, em relação à finalidade do relacionamento, como funciona é da forma como está no texto sagrado, não as nossas experiências. As nossas experiências vão servir para darmos glórias ao Senhor ou para falar: irmão Adilson, tens que se atentar ao texto. Irmã Julieta, tens que se atentar ao texto. Não é normal. Eu já recebi ligação, amados irmãos, de ter que parar o trabalho por cerca de 1 hora e a reclamação da irmã é: o irmão quer 2 metades de peixe. Vai na irmã dele, abre a geleira, vem aqui, irmão tira as coisas. Ele fala: minha irmã, você conhece o teu varão? O varão é irmão de mão aberta, é um irmão hospitaleiro. Você não vai, você para poder analisar como é que o teu varão é. Você vai perceber que não tem como, ele é assim. Agora, você vai ser um auxílio ou não? Porque está intrinsecamente ligado à graça dele no Senhor. Como é que você vai fazer? Você para e olha e vê, mano, não está percebendo qual é a finalidade do relacionamento dela. Ela pode ampliar a tenda dela, mas ela não quer. Ela não quer ampliar porque ela não está percebendo. Consequência, vai ter dores de cabeça. Porque ou o varão se mantém relutante no Senhor, ou ele vai se sujeitar a ela. Se ele se manter relutante no Senhor, ela vai ter muita dor de cabeça. A outra irmã me ligou e falou. Eu comecei a desconfiar: não, essa mulher não está bem. Não. Porque ela depois me disse: se você não vier, não vou falar com ela. Eu disse: não, calma. Ó. E se me acontecer alguma coisa? Não, minha irmã, não faça isso. Então quando fui lá, o varão só dizia mais ou menos assim: maior, tá que ela não me deixa mentir. 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 Ela não tinha mais argumento. E a conclusão era essa: a irmã fazia tempo que havia abandonado a vida dela de meditação e de oração. Abandonando isso, não percebia, esqueceu-se de como é que a vida no Senhor, a vida de relacionamento com o Senhor, ela funciona. Não tem como. Vou já terminar para nós passarmos as perguntas. Aqui no fim, em relação ao noivado
e a cultura, eu quero trazer duas perspectivas. Vamos falar duas linhas, dois conselhos. Uma do lado humano está em Provérbios 24. Eu não li propositadamente os textos de Efésios 5, por saber que temos de cor, e lá fica claro o propósito e a finalidade para o homem e também para a mulher. Então, no fim, em relação a noivado e cultura, eu tenho dois conselhos. O primeiro deles tem a ver com o lado humano. 24, 27. Prepara fora a tua obra. Essa minha versão não é... Vou citar outras versões. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Outras versões dizem, prepara a tua fazenda e depois casa. Outra diz, prepara as condições e depois casa. Ou seja, esse é um outro elemento para quem pretende ir para o noivado, para quem quer entrar, e nós que já estamos aqui temos percebido isso. A ideia de condições da vida financeira, da renda para sustentar o lar, ela é um elemento a se considerar quando se vai pensar em avançar para um relacionamento. Irmãos que são preguiçosos, irmãs que são preguiçosas, estão fora disso. Eu até tenho percebido mais, Ismael. Eu tenho percebido que se você quer ser um chefe de casa, você não pode ser vaidoso. Você não pode ter... Você também pode ser uma pessoa de preferências. Porque os desafios te impõem a olhar para a família e dizer, pá, vou me manter com estes 2 pares de calçado, vou me manter com esse, vou aguentar mais esse mês, outro mês. Se você não tiver essa consciência do teu papel, já era. Então, nós temos que levar a sério a ideia de trabalho, das condições, de alguma habilidade para servir como meio de subsistência. Provérbios tem muito a falar sobre isso. Temos que ser diligentes. Eu mesmo vou vos confessar que recentemente eu assim parado, às vezes tenho essas pancadas, me veio a consciência, tens que levar a sério o trabalho. Falei, você é um mais velho desse, já passou esses anos, só agora é que você está a pensar. É como se meus olhos se abriram para perceber, não, o trabalho é mesmo algo sério, tens que levar a sério. Mas já passou um tempo, já trabalho há muitos anos. Mas é fundamental, muitos irmãos, muitos casais, estão a ter problemas. Primeiro começa como um embaraço e depois se convertem em pecado por conta dessa questão. Temos que levar, e nós que estamos casados, Mael, Milson, Calandula e outros irmãos, temos um papel muito grande a fazer aqui. Pode não ter trabalho, alguma habilidade, tirar alguma carta, ajudarmos nisso. Porque isso pode se converter em uma situação extremamente complicada. Nisso não vou dar exemplo, mas temos tido situações assim. Às vezes são mais opções. Outras vezes, inclusive, mais gestão de dinheiro. Eu mesmo, acho que foi a semana passada, na sexta-feira, assim, o salário caiu, eu percebi, o salário acabou. E ainda tinha que ter dívida. Eu fiquei extremamente triste. Mas como nós somos cristãos, tinha uma vigília, quando fomos orar, eu percebi qual era a solução. Mas eu ficava me questionando, como é que você, 3 filhos, mais velho, comete erros assim, que colocam em risco a família? Se der agora um problema, como é que você vai resolver? Vai se emprestar dinheiro. Não há razão de você fazer isso. Você não tem sido diligente com isso. Parece que não, mas tem sido um problema muito grave. Principalmente para aqueles irmãos que eles já têm escassez. Então, se quer avançar para o noivado, tem de considerar isso como um elemento principal. E às vezes os irmãos tentam colocar um freio nos irmãos por conta de perceberem isso. Não há aqui uma intenção materialista dos irmãos, mas é a percepção de que você próprio não tem dado confiança para isso. Eu lembro da situação do Jorge. Os irmãos no Rocha não queriam que ele casasse. O Jorge é meu afilhado. E então ele foi lá para casa para conversar. Brada, como é que você vai sustentar? Ele explicou, não tinha trabalho. Eu percebi, esse brada vai manter a família. Tem múltiplas profissões, é um irmão mexido. É dos afilhados que eu tenho que nunca me ligou para falar, não, estamos aqui numa situação. Eu várias vezes liguei, como eu, e dá um toque, não, graças a Deus.
Já estamos a conseguir nos manter. E está aí, então, não tem que necessariamente ser. Não, tem que ser um juiz, um advogado. Não, você pode ter alguma profissão. Tem de ter algum plano para a família. Eu também, às vezes, entendo ou me parece que nós pensamos que vamos morrer já, ou que já somos muito velhos, estamos quase a chegar à velhice. Minha mãe disse que quando meu pai morreu, ela tinha 29 anos. Há tempos eu lhe falei isso, já passaram, creio, 30 anos. Mãe, você podia ter voltado a estudar. Tá bom, 5 anos não, depois 10 anos. Tá vendo, você nessa fase da tua vida, você estaria... Trabalhaste num centro médico, as outras que limpavam também, hoje são médicas. Não fizeste isso porque só que a minha mãe tem uns argumentos, né? Ela falou, não, eu investi a minha juventude em vocês. Deixa eu dar uma. Ou seja, o que eu percebi foi que ela viu, a vida acabou. Nós ainda podemos demorar muito tempo se o Senhor quiser. É agora que ainda temos força, temos mesmo que trabalhar, meus irmãos. E vamos ter as dificuldades da vida profissional. Porque o que eu vos contei, o que foi basicamente? Se você vai ter uma profissão e ela vai servir para ti, para sustentar, você vai ter que se profissionalizar. No momento da profissionalização, você vai ter um choque. Um choque, foi o que aconteceu. Eu fiquei 6 anos a trabalhar como um técnico júnior e no momento em que eu ia fazer o próximo salto para sênior, você tem mais responsabilidades. Você tem a empresa toda por cima dos teus ombros, mas você não tem a experiência. Não tem como, vamos ter que passar por esse choque. Mesmo que você faça negócio, em algum momento se o negócio crescer, você vai se colocar ou vai ter mais responsabilidades. Contratos mais sérios. Vai ser uma fase que você vai ter que passar e saber lidar. Isso faz parte da trajetória. Faz parte dos desafios de quem se propõe ou de quem não tem o dom de celibato e tem que andar no processamento. Portanto, temos que fazer alguma coisa, temos que preparar a fazenda. Temos que preparar as condições, temos que trabalhar, temos que procurar outros irmãos. Você sabe que não, esse brado aqui é da linha direita, vou lá saber, brado, eu olho isso, como é que você olha? Ele vai dizer, não, mas eu estou nisso e não te aconselho, eu estou nisso, mas acho que se eu tivesse que começar hoje, iria por esse caminho. Não tenta começar a tua história sozinho, considera aqueles que já andaram, já têm história, que vão dizer... Eu recentemente, estou há 1 ano na empresa, faltando 4 dias para o contrato se renovar, tinha decidido tirar um sábado por senhor. Eu agora me dei conta que cometi um erro grave, mas eu falei, senhor, se não renovarem, como é que vai ser? Andei a investir em negócio e não mexi nada com a casa, e não comprei nenhum carro. Se não renovarem, os negócios não estão a funcionar. A casa não está organizada, está vindo outro filho. Estou paiado. Nem vou ter dinheiro para parar de comer o pessoal. E o bebê não pode nascer naquelas condições mais. Um recém-nascido naquelas condições. Falei, senhor, misericórdia. Se eu passar esse jornal, eu já não vou fazer mais isso. Quer dizer, mas você colocou. Porque eu quando olhei, quando parei para pensar como ia canalizar o dinheiro e falei com mais alguns clientes, pareceu a melhor ideia. Tanto é que eu depois fui falar com eles de novo, brother, eu acho que eu errei aqui, pá. E realmente erraste. Então não tenta andar sozinho. Aquilo que nós já falhamos em 10, 5 anos, você pode não falhar mais. Você pode ser mais certeiro. O Manuel me disse, não, ainda não tinha noivo, não tinha ninguém. Não, Adilson, vou comprar terreno, eu vou ter amado. Ele é que vai comprar. Deus lhe deu graça a um amado. Caíram na situação de finança mal, tiveram que lhes emprestar uma casa. Se naquela altura lá atrás, podiam até não ficar os dois lá, meter na renda. Então, nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Esse desafio da profissão, de alguma coisa, temos que nos preparar. O segundo desafio, os outros 2 conselhos têm a ver com a parte espiritual. Vamos ler, Provérbios 19, 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Outra versão diz,
Bens e riquezas os pais podem dar, mas uma boa esposa só Deus pode dar. Nós somos cristãos, amados senhores, e nós temos que considerar sempre o aspecto espiritual da coisa. Boa mulher é algo que Deus tem que dar. Um bom varão é algo que Deus tem que dar. Uma vez estávamos na casa do Bispo Nelson, apareceu um jovem, ele é bem bonito. Não, essa coisa de porque não, Deus é que dá. Não, esquece isso aqui é mesmo você sozinho. Depois de alguns meses, ele tem uma namorada. A namorada lhe traiu com o tio. E por conta disso, ele abandonou a fé. Ou seja, nós temos que perceber que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nesse assunto, temos que orar ao Senhor. Temos que pedir ao Senhor sabedoria, inteligência espiritual. Temos que pedir ao Senhor para nos livrar de nos movermos segundo os nossos sentimentos. Temos que pedir ao Senhor para nos ajudar a aguardar o tempo necessário ou a suportar o processo. E aqui quero trazer duas coisas em relação a aguardar o tempo necessário. A primeira delas tem a ver com Isaac, que entrou num relacionamento aos 40 anos. Só a dizer que você vai entrar aos 40 anos, não estou a dar data. Eu estou a tentar dizer que nós precisamos aprender a esperar como Isaac. E a usar, mesmo no estágio de Isaac, a andar no caminho do Senhor. Por quê? Quando você vai ler em Gênesis 24, a forma como Rebeca vem parar para Isaac, você vê em todo o processo a mão do Senhor. Vou resumir rapidamente para os irmãos. O servo de Abraão decide levar 10 camelos. O texto começa assim. E se você não fica atento aos detalhes, não percebe o ênfase. Ele depois decide orar ao Senhor. Senhor, enquanto eu estou à espera, ele sai de uma terra e vai para outra. É como se ele saísse daqui de Luanda para Lubango, cerca de 700 a 800 quilômetros. Só que eles andavam a pé ou de camelos. Ele diz, Senhor, as jovens estão a sair para vir tirar água. A que eu disser para me dar de beber, e ela disser, vejam como é que o homem colocou, entre aspas, um desafio complicado para o Senhor. Eu vou dizer à jovem, dê-me de beber água. Mas ela vai dizer, te darei, e darei de beber os camelos. O texto já tinha citado antes que eram 10 camelos. Quando você vai estudar sobre a quantidade necessária de água para os camelos beber, vão dizer assim, os homens que entendem da matéria, em média ele bebe 30 a 40 litros de água, se não tiver sede. Mas se tiver sede, bebe 100 litros. Então eles comandaram uma distância grande, os camelos estavam cheios de sede. Então ele sabia que pedir a uma jovem, dá-me de beber, é algo fácil. Mas agora ela decidiu dar de beber 10 camelos que seriam 1000 litros d'água. Aí seria complicado. E não seria ela pedir, mas a jovem a se disponibilizar. 100 litros de água é como se fossem 4 bidões de 25 litros. A Bíblia fala que a jovem vinha com seu cântaro, que é algo pequeno, agora vocês pensam. Uma coisa pequena dá 1000 litros. É complicado. Segundo é que ela tinha que tirar. Vai, faz um movimento. O que ela podia ter dito? Você tem que ser cavalheiro, já te dei de beber água. Agora você tira para dar de beber nos camelos. É mulher, 1000 litros. Não, tá exagerando. Também ser boaneja assim. Então eu aproveitei para falar o que é nisso nas irmãs. Às vezes, a decisão e a possibilidade de você ganhar ou receber alguma coisa está a um passo. Rebeca não sabia o que ia acontecer, porque isso é que faz Rebeca entrar na história da fé cristã. É a partir disso. Ela não tinha noção disso. É por isso que temos que cultivar, temos que buscar ser semelhantes a Cristo. Tais grandes benefícios, ela não tem como. Eventualmente não deram referências em relação a você a um trabalho. Por conta que ela dá um passo que uma vez você não deu. E a mulher pega, vem, ele pede, ela dá de beber, ele diz, eu vou agora pegar e vou dar de beber. O servo fez uma oração boa. Tanto é que o texto diz que o servo não estava acreditado. Diz assim um texto sagrado, que ele estava admirado com que a moça, ficou similar à história de quando Pedro estava preso. Os irmãos estavam a orar para Pedro sair da prisão, ele vem, quer dizer, a história do servo, não foi você que pediu isso ao Senhor, ele está vendo, não está acreditando porque seria muito difícil uma jovem se disponibilizar para dar de beber. Duas coisas esse texto mostra em relação à mulher aqui,
é um, é um segredo, é uma linha, um conselho para quem pretende encontrar uma amada, um amado. Duas virtudes se mostram aqui: bondade e ser trabalhadora. Essa era uma mulher trabalhadora, porque ela vai pegar e decidir fazer esse esforço de dar de beber a esses homens, mas a bondade tem que ver com o fato de ela se disponibilizar em dar de beber esse homem e os animais. As duas virtudes se destacam em Sara. Isso são características que nós precisamos atentar para quem vai entrar no relacionamento. É uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa virtuosa. Porque de outro modo, já era. Já era. E novamente, buscando essas coisas, nós não temos consciência se é hoje, se será amanhã, que estamos a um passo de algo bom no Senhor. Não tendo, não buscando esse tipo de visão de vida cristã, você não tem noção do que você perde. Então, o Senhor possa nos ajudar. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo. A minha oração é que o Senhor possa, de forma individual, trabalhar em todos nós. De maneira, ó Pai, a nos assemelharmos a Cristo. Isso é, nos conformando ao modo, à forma como queres que nós andemos, de acordo com a tua palavra do nosso Pai. Dá-nos consciência que pela nossa própria capacidade, força, pelos nossos próprios planos não serão possíveis, ó Deus.